E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e hoje vai ter bastante termo. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Economia e Sociedade, se você não viu os outros vídeos, vai lá ver. Estávamos falando de moda e costume no vídeo anterior. Lembrando que o Weber colocou que moda é aquilo que é feito por ser novidade, tendo que fazer algo novo é um valor em si. Enquanto costume é quando você faz algo por costume, por identificação ou inclusão em um grupo. E tanto moda quanto costume podem ser usados como argumento para você já deixar esse seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ainda considera apoiar o projeto. Quer um valor maior que esse canal incrível, a ciência social? Ou então um costume mais importante do que apoiar um professor, um cientista em formação e ainda ajudar a alimentar 2 gatinhos? Me apoiar aqui é quase um bingo de bondade. Olha, apoia-se e olha a lojinha. Vamos lá. No último vídeo eu havia dito que não tinha gostado muito da definição de moda do Weber, que é fazer algo novo por ser novo e fazer algo novo é um valor em si. Meu problema com essa definição é que fica muito difícil delimitar o que é moda. Como a intenção por trás da ação de um agente é subjetiva, o agente dificilmente vai colocar que faz algo por ser novidade. Tipo, pensa, quando foi que você fez algo só porque era novo? Mas, ao mesmo tempo, geralmente quando acusam alguém de fazer algo só por ser moda, é muito comum ser aquele velho paia que não entende direito as motivações das novas gerações por trás de algumas manifestações das quais o velho não fez parte. Então, sei lá, me passou muito a impressão que o Weber tá sendo meio velho paia. Tipo, colocando em termos mais precisos, como você separa aquilo que é novidade e aquilo que, por ser novo, não se entende. Não sei se eu fui claro. Deixa eu tentar ser mais claro. Existe uma manifestação nova que não havia até então na sociedade. Qual é o limite entre as pessoas fazerem aquilo por ser novo, ou então eu, observador, achar que aquelas pessoas fazem a novidade por ser novidade, na verdade, é uma limitação da minha própria visão de não compreender aquele fenômeno, que é o que eu chamei de ser um velho paia vendo as novas gerações fazendo coisa nova. Então, tipo, não me desce muito bem. Mas ele dedicou 5 linhas para falar de moda. Realmente não houve um desenvolvimento do termo e ele ainda avisou que vai tratar mais pra frente, então ficamos no aguardo. Por enquanto eu não gostei muito não. Mas vamos ao costume. Nós temos algumas especificidades mais claras. Costume é aquilo que se faz de maneira irrefletida, se faz porque é feito e sem que haja exigências que nos façam agir dessa forma, o que é diferente de uma convenção social, porque nesse caso haveria exigência dessa conduta. Por exemplo, aquilo que se come no café da manhã é um costume. Eu vou lá, colo na padoca e peço um pão na chapa sair da requeijão, o que é muito comum em São Paulo. Mas eu poderia comer outra coisa e não ser censurado por isso. Então é um costume, não é exigência que eu aja dessa forma. Agora, uma convenção social seria, por exemplo, o cumprimento. Em São Paulo se dá um beijinho no rosto, uma bochechada, pra ser sincero, né? Mas no Rio de Janeiro são 2, um em cada bochecha. Se um carioca vem pra São Paulo, ele vai se expor a um certo vexame ao tentar dar o segundo beijo, enquanto um paulista que for ao Rio vai passar por uma situação parecida quando der um beijinho ao invés de 2. E para o paulista dar os 2 beijinhos, ele vai ter que prestar atenção. Não vai ser uma atitude irrefletida, pois a conduta que ele corporificou, ou seja, as formas de cumprimentar socialmente aprendidas e corporificadas a ponto de serem uma ação irrefletida, porém exigida, não condiz agora com a convenção social adotada no meio que ele vive atualmente, que é o Rio de Janeiro. E os agentes sociais irão coagi-lo a mudar de conduta para que ele se adeque à normalidade. E, gente, lembra que coerção não precisa ser tapa na cara. Passar vergonha por não se agir da forma esperada, da forma convencional, já é uma forma de coerção, e você só vai parar de passar vergonha quando adequar as suas ações à convenção social, e você vai ser coercido a isso. Até porque, segundo Weber, toda ação social se orienta num sentido de uma ordem legítima vigente. Vamos lá. Ordem é como as coisas se organizam, no caso, as relações sociais. Legítima, porque é aceita pelo coletivo, e vigente, porque estamos considerando aquele contexto específico. A ordem vigente é a ordem daquele lugar, naquele contexto. Ao conteúdo do sentido de uma relação social, chamamos a ordem somente nos casos em que a ação se orienta, em média e aproximadamente, por máximas indicáveis, e somente falamos B, de vigência dessa ordem, quando a orientação efetiva por aquelas máximas sucede, entre outros motivos também, quer dizer, num grau que tenha algum peso na prática, porque essas são consideradas vigentes com respeito à ação, seja como obrigações, seja como modelos de comportamento. Um ladrão oculta sua ação devido à vigência do Código Penal, como posto pelo próprio Weber, na página 20, que é um pouquinho depois desse texto. Então, quando o Weber coloca que toda ação social se orienta no sentido de uma ordem legítima vigente,
vigente, ele está falando que toda ação que busca uma reação do coletivo ou do indivíduo está tendo em mente a ordem, como as coisas se organizam, da forma aceita pela sociedade naquele contexto. Então, se eu quero uma reação da sociedade, eu tenho que compreender mais ou menos como ela funciona, mesmo que de forma intuitiva ou então de uma forma meio irrefletida, mas vai haver uma ordem legítima, vigente, que os indivíduos vão levar em consideração no próprio cálculo das suas ações sociais. Não querendo dizer que o cálculo é perfeito, que as pessoas consigam elucidar as regras, mas por convívio, por assimilação cultural, por construções, por percepções, as pessoas conseguem levar isso em consideração antes de agir. E voltando para a questão de costume e convenção, chamamos convenção um costume que, no interior de determinados círculos de pessoas, é tido como vigente e está garantido pela reprovação de um comportamento discordante, em oposição ao direito, no sentido aqui adotado da palavra. Falta o quadro de pessoas especialmente ocupadas em forçar sua observação. Pois enfim, costume é aquilo que se faz por hábito. Convenção é o costume exigido e direito é quando a exigência vem acompanhada de aparelhos coercitivos para reforçar essa exigência. Bem resumido, tá? Depois disso, ele vai colocar que muito se fala que o direito internacional não é bem um direito exatamente pela falta de um aparelho capaz de impor as exigências. E vamos para o próximo conceito, que é o conceito de luta. Uma relação social denomina-se luta quando as ações se orientam pelo propósito de impor a própria vontade contra a resistência do ou dos parceiros. Denominamos pacíficos aqueles meios de luta que não consistem em violência física efetiva. A luta pacífica é a concorrência. A luta latente pela existência, isto é, pelas possibilidades de viver ou de sobreviver, que se dá entre indivíduos ou tipos humanos sem que haja intenções dirigidas contra outros, denominamos seleção. Seleção social quando se trata das possibilidades que pessoas concretas têm na vida. Seleção biológica quando se trata das probabilidades de sobrevivência do patrimônio genético. Beleza, então luta é quando tem uma disputa de vontades, com resistência de um grupo sobre a vontade do outro, ou de um indivíduo sobre a vontade do outro, e é impossível não pensar nisso, não ler esse texto sem lembrar do conceito de luta de classes do Marx, que o Weber com certeza tinha em mente quando escreveu esses trechos, com a diferença que o Weber fala de lutas não violentas, e são as lutas que eles chamam de concorrência, e também são as mais chatas. E eu acabei de ver que a luz amarela tinha desligado, galera, sinto muito, voltou. Tô aprendendo, galera, essa luz é nova, foi mal. Mas fala se não ficou bonitinho, olha esse fundo, que gracinha, até pintei a parede pra fazer isso. Isso aqui é investimento de tempo e salário pra comprar as paradas, viu? Dá uma olhadinha no meu apoia-se, esse canal tá ficando muito bonitinho pra você não dar um apoiozinho, vai. Olha esse trampo, olha que coisa linda. Seleção são as chances do indivíduo prosperar. A seleção social é no sentido de prosperidade social, seja por viés econômico, seja por viés de conseguir troféus específicos dos campos que a pessoa disputa e por aí vai. Seleção biológica são as chances de sobreviver a ponto de ter filhos, passando sua genética pra frente, que já é o Weber flertando com as ciências naturais, que é um negócio que eu já falei pra vocês, tem que ficar de orelha em pé. Toda luta ou concorrência típica e em massa leva a longo prazo, finalmente, à seleção daqueles que possuem em maior grau as qualidades pessoais mais importantes, em média, para triunfar na luta. É legal? Acredito que seja claro. E para concluir, o Weber vai colocar que existem problemas em atribuir racionalidade e cálculo a ações sociais. Não que não haja racionalidade e cálculo em ações sociais, mas é para ter cuidado. Cautela ao estudá-los. Ele está apontando para uma confusão muito comum de ocorrer tanto nas ciências humanas quanto nas sociais, que é o fato de, em retrocesso, os eventos parecerem ter uma sequência lógica. Por exemplo, quando analisamos um evento histórico, sabendo seus resultados, acabamos por dar mais valor àquilo que parece confirmar os caminhos que sabemos que estão sendo traçados, e acabamos deixando de lado acontecimentos que parecem ir contra o que aconteceu, ou buscar caminhos diferentes. Eu já falei sobre isso no vídeo que trato sobre como a história não se repete, link na descrição e aqui no card, acho que eu acertei o lado dessa vez, que as ações possuem chances de terem resultados diferentes, intencionais ou não. A sociologia não trata de relações exatas, mas sim de probabilidades, de chances, e ainda tem um monte de subjetividade envolvida. A questão levantada é que, ao fazer esses estudos, é preciso estar atento, pois há então sempre o perigo de introduzir valorações incontroladas na investigação empírica e, sobretudo, de fazer a apologia de um resultado, que muitas vezes tem caráter puramente casual. Ou seja, existem problemas em atribuir racionalidade e cálculo às ações sociais, mas é necessário cautela. E lembrando que existe apenas uma ação plenamente racional, que é se inscrever no canal, deixar seu like e dar uma olhadinha no Apoia-se. Aconteceu uma parada que eu tô precisando de vocês. Olha lá pra descobrir. Lá no Apoia-se eu explico melhor. Olha lá. Beleza, povo? Tá bom por hoje? Foi muita coisa. Eu honestamente estou bem cansado. Não sei se dá pra perceber. Deixa seu like, se inscreva no canal, não deixe
deixe de recomendar para um colega, considere apoiar o conteúdo, ajuda muito a expandir o projeto. Veja aqui embaixo como. Talvez no próximo vídeo eu dê uma atualizada para vocês sobre as coisas que estão acontecendo, que tá acontecendo muita coisa. E galera, tchau!